Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo desse domingo falando sobre as movimentações na linha de frente ucraniana. E, segundo imagens geolocalizadas publicadas ontem, 12 de julho, as forças russas avançaram um pouco mais ali no setor de Milov, que fica ao nordeste de Velik Burluk. Essa é uma área que ficou bem mais quieta, nos últimos 2 anos da guerra. E isso chama atenção. Ver tropas russas aparecendo por lá pode ser um sinal de que Moscou está planejando uma ofensiva maior nessa direção. Agora, segundo essas imagens, os russos avançaram mais ou menos 5 quilômetros desde a fronteira nesses últimos 10 dias. E agora eles parecem firmes a uns 16 quilômetros de Berlik Burluk. A expectativa, segundo analistas ucranianos, é que eles tentam primeiro ampliar essa pequena cabeça de ponte, talvez tomando o vilarejo de Katyn, para só depois avançar mais fundo nessa área. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, segundo o canal ucraniano Militarny, Minsk apresentou um novo sistema antidrone bem curioso. Ele combina drones interceptores, que são basicamente quadricópteros, armados com armas leves para derrubar drones inimigos que chegam perto. E segundo o site bielorrusso Radio Signal, esse sistema não emite sinais eletrônicos, o que acaba dificultando bastante para o adversário localizar de onde ele está operando. É uma solução aparentemente simples, mas engenhosa para um problema que está cada vez mais comum no campo de batalha. Agora, gente, também temos movimentações do lado ucraniano, tá? Imagens geolocalizadas publicadas dia 11 confirmaram que forças ucranianas atingiram uma ponte sobre o rio Karachokrak, na cidade de Vasilivka. Ataques assim seguem a lógica ucraniana de tentar cortar linhas de suprimentos russas e isolar setores do front. Bom, e antes de seguir, deixa eu fazer um convite para vocês que acompanham o canal, Você já pensou em se tornar membro do canal? Na área de membro você tem acesso a vídeos exclusivos, incluindo o curso completo com mais de 20 horas de aula e exercícios comigo, professor Arão, além de clipes esporádicos com as principais notícias geopolíticas, quizzes para testar seus conhecimentos e muito mais conteúdo exclusivo que está sempre sendo ampliado. É uma maneira de apoiar o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, aprofundar ainda mais seu olhar sobre os grandes temas globais e sobre nossa história, Clica aí no botão de Seja Membro e vem com a gente. Estou te esperando lá. Bom, seguindo, até agora usamos fontes ocidentais para falar sobre a linha de frente, Mas a partir desse momento, vamos ver o que o Ministério da Defesa russo fala sobre as últimas 24 horas. E o destaque seria o relatório do chamado Battlegroup West. Segundo o porta-voz do grupo, Leonid Sharov, as tropas desse agrupamento destruíram, só nesse último dia, 56 centros de controle de drones ucranianos. Inclusive, ele mesmo comentou em entrevista à agência TASS que esse é um dos focos da operação. Ainda segundo Sharov, as forças ucranianas teriam perdido um blindado americano, HMMWW, um blindado de combate Kozak, 10 veículos diversos, 2 canhões de artilharia e 21 morteiros. Sharov disse também que foram atingidas 3 estações de guerra eletrônica ucraniana, uma estação de radar Rada, 4 terminais Starlink de comunicação por satélite e ainda 5 depósitos de munição. Bom, gente, mudando de assunto, mesmo atingindo seus parceiros na arena da guerra comercial, segundo o jornal britânico Financial Times, o Pentágono está pressionando o Japão e a Austrália para esclarecerem qual seria o papel deles caso os Estados Unidos e a China entrassem em uma guerra por Taiwan. E aí eu pergunto, vocês acham que os aliados têm a obrigação de se alinhar cegamente aos Estados Unidos, mesmo sem um tratado formal sobre Taiwan? Bom, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal, quem está liderando essas conversas é Ebed Colby, atual subsecretário de Defesa para a Política. Ele vem cobrando de Tóquio e Canberra respostas mais claras, e isso pegou os dois governos um pouco de surpresa, Justamente porque Washington mesmo mantém sua tradicional ambiguidade estratégica sobre defender Taiwan. Ou seja, gente, os americanos não prometem nada por escrito a Taiwan, mas querem que os aliados garantam apoio antecipado. No X, o antigo Twitter, Kobe disse que o Pentágono está focado em ampliar a agenda do presidente, restaurando a dissuasão e buscando a paz por meio da força, a famosa Pax americana, Ele escreveu que isso inclui pedir aos aliados para aumentarem os gastos militares e outros esforços na defesa coletiva. Para ele, como disse no post,
Alguns aliados podem não gostar de conversas francas, mas muitos já enxergam a necessidade urgente de agir. E aqui a gente já viu uma diferença importante na postura australiana. O ministro da Indústria e Defesa, Pat Conroy, foi bem claro, dizendo que a Austrália se recusa a fazer qualquer compromisso antecipado para participar de um conflito hipotético com a China por Taiwan. Segundo ele, a decisão de entrar em guerra será sempre do governo eleito da época. Já o primeiro-ministro Albanese também reforçou a ideia de status quo para Taiwan e disse que a prioridade é manter paz e segurança na região. Gente, ainda alfinetou, né? Quando o jornalista perguntou se fazia sentido os Estados Unidos pedirem garantias se eles próprios são ambíguos, Albanese respondeu: "Você mesmo já respondeu a sua pergunta. Dá para sentir o desconforto diplomático aí, não dá?" E por falar em desconforto, gente, Albanese chegou à China para uma visita de 6 dias, onde vai se encontrar com Xi Jinping e Li Qiang. Sentiu como fica difícil se comprometer em entrar em uma guerra hipotética com um país e no dia seguinte visitá-lo? Então, o objetivo declarado da visita de Albanese à China é avançar nos interesses econômicos e de segurança da Austrália. Mas claro que esse contexto todo de AUKUS, Taiwan e pressão americana está no pano de fundo, né? E falando em AUKUS, para quem não lembra, é aquele pacto que prevê os Estados Unidos e o Reino Unido ajudarem a Austrália a desenvolver submarinos nucleares. Pois bem, Kobe está liderando uma revisão desse acordo e ninguém sabe exatamente quando ela vai ser concluída. Campbell está cautelosa e Conroy disse que qualquer decisão sobre custos adicionais ou ajustes só vai ser tomada depois que a revisão sair. Ele também destacou que o projeto AUKUS vai fortalecer a dissuasão regional e criar milhares de empregos na Austrália, o que para eles é central. E para completar, gente, Penny Wong, a ministra das Relações Exteriores australiana, encontrou Wang Yi durante a cúpula da ASEAN na Malásia. Ela levou à mesa preocupações bem específicas: o cerco naval chinês ao redor da Austrália, exercícios militares com fogo real, ações perigosas no Mar do Sul da China, além das já conhecidas pautas de direitos humanos em Xinjiang, Tibete e Hong Kong, e a prisão de um cidadão australiano. Bom, gente, mudando o foco para o Oriente Médio, Abbas Araqi, ministro das Relações Exteriores iraniano, disse ontem, sábado, que qualquer tentativa de reimpor sanções da ONU ao Irã significaria o fim do papel europeu no dossiê nuclear. Ele também confirmou que Teherã está revisando os detalhes para uma possível retomada das negociações nucleares com os Estados Unidos, mas deixou claro que só discutiria o programa nuclear, ou seja, a capacidade militar do país não entra em pauta. Na semana passada, o presidente iraniano Pezeshkian assinou uma lei que exige a aprovação do Conselho Supremo Nacional para qualquer nova inspeção das instalações nucleares pelo organismo das Nações Unidas. Segundo ele, a IAEA precisa abandonar o que chamou de padrões duplos se quiser restaurar a confiança de Teherã. Bom, gente, mudando para um assunto mais leve, mas não menos importante, Trump anunciou ontem, sábado, que as tarifas sobre produtos importados da União Europeia e do México vão subir para 30% já a partir de 1º de agosto. Essa decisão foi comunicada em cartas que ele postou no Truth Social, surpreendendo os europeus que acreditavam ter fechado um acordo preliminar com tarifa de 10%, que já eram consideradas altas, né? Segundo Trump, o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa é inaceitável e fruto de políticas europeias que ele chamou de injustas e não recíprocas. Nas palavras dele, para a União Europeia, nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco. Agora, Ursula von der Leyen disse que essas tarifas vão prejudicar as cadeias transatlânticas de suprimento e que Bruxelas está pronto para adotar contramedidas proporcionais se não houver acordo até 1º de agosto. Macron foi além e pediu para o bloco se preparar já para contra-atacar, mobilizando todos os instrumentos possíveis. Bernd Lange, do Parlamento Europeu, foi ainda mais direto, hein? Ele chamou o aumento das tarifas de um tapa na cara das negociações e disse que as contramedidas já deveriam ser ativadas na segunda-feira. Agora, gente, do lado mexicano, Cláudia Sheinbaum tentou acalmar os ânimos, dizendo estar confiante de que um acordo pode ser alcançado antes que as tarifas entrem em vigor. Mas ela deixou bem clara aquela palavra que todos os presidentes cujas economias têm sido atacadas por Trump têm destacado. Que palavra é essa? Soberania. Para a presidente mexicana,
A soberania do México não é negociável. Em um tom bem menos diplomático, Trump acusou o México de não fazer o suficiente para impedir que a América do Norte vire um playground do narcotráfico. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.